Agora, Priscila, você que está aí, acompanha muito de perto a política americana, está acostumada com a forma de Donald Trump de jogar com a informação. A gente sabe como a coisa funciona. Quando tem a intenção de utilizar os meios de comunicação para exercer uma determinada pressão, é normal que qualquer agente governamental, que uma estrutura de governo vaze informações, enquanto o chefe de Estado faz aquela cara de paisagem, né? A gente tem, nesse caso específico, esses vazamentos que a gente estava mencionando a respeito de um suposto momento em que Donald Trump teria estudado o plano de ataque, ou seja, para apertar o botão, decidir, vou apertar esse botão ou não vou apertar o botão. Isso já teria ocorrido, segundo as informações que chegam para a gente. A gente não sabe se essa leitura foi real ou se ela é um vazamento estratégico, né? Mas a gente tem essa informação de que isso teria acontecido. A gente tem também agentes do governo americano declarando que está tudo pronto para um ataque, que os Estados Unidos têm tudo preparado se for necessário fazer um bombardeio ao Irã, que as estruturas já estão sendo mobilizadas para retirar cidadãos norte-americanos da região de conflito. Quem queira sair vai ter a assistência dos Estados Unidos para isso. A gente fica no ar a informação de que isso seria uma preparação, né, para que um movimento mais intenso possa acontecer. Aí, dos Estados Unidos, até pelo histórico de Donald Trump, essa perspectiva de escalada, ela convence ou ela ainda está naquele momento em que a gente olha e fala, Trump parece estar usando essa informação para pressionar? Pode ser, viu, Clarissa, porque até uma informação que tem a ver com o que você falou, eu estava lá no G7, né, no Canadá, cobrindo o encontro dos líderes, e houve uma informação que circulou muito fortemente no domingo, de que os Estados Unidos não assinariam um documento sobre o conflito entre Israel e Irã de forma alguma, que Donald Trump deixaria o G7 sem assinar uma declaração conjunta desses líderes, e vários veículos deram essa história, o New York Times, a agência de notícias Reuters, a própria CNN, diversos veículos falaram, não, fontes do governo americano estão afirmando que Donald Trump não vai assinar nenhum tipo de declaração conjunta aqui no G7. Depois ele saiu do G7 mais cedo, na segunda-feira à noite, e assinou essa declaração conjunta que saiu cerca de 00:20 no horário de Brasília, e foi uma declaração conjunta que no fim saiu nos termos americanos, saiu com uma condenação ao Irã, ao seu programa nuclear, dizendo que o Irã é uma fonte de instabilidade na região e dizendo que Israel tem o direito de se defender. Então os europeus eles gostariam que essa declaração condenasse mais também os ataques de Israel, pedisse para uma desescalada nas tensões, apelasse à paz, mas foi uma declaração que falou de forma muito mais crítica sobre o programa nuclear do Irã do que sobre os ataques de Israel. Então, o que se disse depois disso, que muitos jornalistas deram uma barriga, como a gente diz nos termos jornalísticos, influenciados pelas fontes americanas, pelas autoridades americanas, que falaram que Donald Trump não ia assinar esse documento, justamente para pressionar os líderes do G7 a fazer uma declaração que fosse nos termos dos Estados Unidos. Então, e essa mesma estratégia se vê, por exemplo, com as tarifas, né? Então, o Donald Trump ele coloca ali tarifas lá em cima para assustar os seus parceiros comerciais, para ver se ele obtém vantagens e daí para chegar num meio termo que seja positivo para os Estados Unidos. Mas tem um problema e tem uma premissa, uma falha nessa estratégia, que é quando Donald Trump não tem ali uma credibilidade, porque se sabe que ele está usando essa estratégia de ir e voltar para conseguir chegar num meio termo. Não estou dizendo que isso exatamente pode acontecer no caso de um conflito, que é algo, inclusive, que traz consequências muito mais danosas, mas sim, Donald Trump ele vaza essas informações, o governo Trump ele vaza essas informações, diversos jornais estão falando sobre esse plano de ataque que já estaria pronto desde terça-feira. Donald Trump também pediu para que os iranianos se retirassem de Teherã, e isso é uma informação, né? A gente falou bastante na programação, mas pedir para que a população se retire de Teherã, né? Que é uma grande capital
tal, é algo muito drástico que foi pedido para o governo Trump justamente para mostrar que os Estados Unidos podem entrar com força nesse conflito. Então, é claro, não se sabe qual que vai ser a decisão final de Donald Trump. Ele mesmo disse que pode tomar uma decisão apenas no último segundo, mas ele tem essa estratégia de falar grosso, de subir o tom para conseguir o que ele quer antes de talvez tomar consequências mais dramáticas, né? E ele sabe que se ele se envolver nesse conflito, ele mesmo internamente aqui nos Estados Unidos pode acabar prejudicando o seu próprio futuro político, né? Porque, como eu disse anteriormente, ele tinha prometido não se envolver em nenhum conflito externo. Então, de fato, existe essa estratégia, a ver se essa estratégia vai funcionar com o Irã, se os iranianos eles vão se assustar com essas ameaças dos Estados Unidos e vão decidir recuar ou fazer algum tipo de acordo.